a respeito das penicilinas, pode-se afirmar exceto. Então, vamos às afirmações corretas primeiro. A amoxicilina constitui o antibacteriano de escolha na profilaxia da endocardite bacteriana. A gente vai falar de profilaxia para endocardite daqui a pouquinho, mas já adianto que sim, a amoxicilina é o antibiótico de escolha para pacientes para evitar a endocardite bacteriana. Isso é verdade. Inclusive, até nas mais recentes diretrizes, a amoxicilina continua sendo o antibiótico mais recomendado para profilaxia contra a endocardite bacteriana. Ele continua aqui, ó, hipersensibilidade cruzada é inerente a todo grupo de penicilinas. Bom, vamos entender isso aqui. O que é hipersensibilidade? É reação alérgica, tá? É reação alérgica. Ou seja, o que ele está falando ali? Ele está falando que quando o paciente ele é alérgico à amoxicilina, ele também vai ser alérgico à ampicilina, ou a chance de ser alérgico à ampicilina é gigantesca. Se ele é alérgico à penicilina G, ele também vai ser alérgico à amoxicilina, ou a chance dele ser alérgico é muito grande. Portanto, quando o paciente apresenta alergia a alguma penicilina, o risco de alergenicidade cruzada é enorme. Então, se o cara fala, eu tomei uma benzilpenicilina e tive reação alérgica. Benzilpenicilina, o benzetacil, é uma penicilina. Professor, então se ele teve alergia à benzilpenicilina, eu posso usar a amoxicilina, certo? Não, porque essa alergenicidade cruzada é muito comum entre as penicilinas. Por isso que aqui, quando ele fala essa hipersensibilidade cruzada, é inerente a todo o grupo de penicilina, sim. Paciente alérgico a alguma penicilina não pode nenhuma. Em odontologia, a amoxicilina é bastante usada pela facilidade da via oral, sim. Porque enquanto que a benzilpenicilina, a benzetacil, o nome comercial, benzilpenicilina, só dá para usar de forma parenteral. Por que só dá para usar de forma parenteral? Porque a benzilpenicilina é degradada pelo ácido gástrico. Não dá para ter benzilpenicilina via oral. Não tem como, ela é degradada. A amoxicilina não. A amoxicilina tem uma excelente biodisponibilidade pela via oral. E a via oral é a via mais fácil, mais conveniente, mais barata para se administrar medicamentos. Então, sim, a amoxicilina é bastante usada. Uma das questões pela facilidade oral. E, claro, pelo próprio espectro de ação dela, compatível aí com bactérias da cavidade bucal. Então, isso está certo. E aí, a alternativa que está errada. Penicilinas G e V são representantes semissintéticas. Elas são naturais. São penicilinas retiradas diretamente do fungo, tá? Do metabolismo do fungo. Então, são naturais e não semissintéticas. Próxima questão. Com relação aos antibióticos da classe dos beta-lactâmicos, ou seja, beta-lactâmicos, a gente tem cefalosporinas e penicilinas. Todas as alternativas estão corretas, exceto, vamos ver as corretas então primeiro. Penicilinas e cefalosporinas podem causar alergia cruzada. Opa! Mais uma questão que aborda reação alérgica. Ó, penicilinas e cefalosporinas podem causar reação alérgica cruzada. Ele está afirmando isso. Isso é verdade, podem mesmo. Por quê? Apesar de não serem exatamente do mesmo grupo químico, porque uma é penicilina e outra é cefalosporina, elas têm uma coisa em comum, que é o anel beta-lactâmico. Então, todas as penicilinas e cefalosporinas têm um anel beta-lactâmico. Portanto, sim, existe a possibilidade de alergenicidade cruzada. Não é tão comum quanto a alergenicidade entre amoxicilina e ampicilina, entre antibióticos penicilinas. Mas, por conta do anel beta-lactâmico que as penicilinas e as cefalosporinas têm, sim, essa alergenicidade cruzada pode acontecer, tá? Agora, quando o paciente é alérgico à penicilina, vocês vão ver
daqui a pouquinho nas recomendações da ARRA, que uma das opções para paciente alérgico à penicilina é cefalosporina. Aí vocês podem pensar, mas professor, mas aí fica contraditório, né? Calma. A ARRA fala, se o paciente é alérgico à penicilina, eu posso cefalosporina, desde que essa alergia à penicilina não tenha sido uma alergia com repercussão grave. O que que é uma alergia com repercussão grave? Anafilaxia. Uma reação alérgica grave pode levar o indivíduo até o óbito, porque a anafilaxia pode levar ao edema de glote, hipotensão, parada cardiorrespiratória, como e morte. Então, se o paciente é alérgico à penicilina e tem histórico de anafilaxia por conta dessa alergia, não pode cefalosporina. Agora, se há uma alergia à penicilina branda, uma alergia que o cara tomou a penicilina e deu uma coçada na pele, a cefalosporina continua sendo uma opção, tá? Todas são bactericidas, ou seja, ele está falando que todos os antibióticos da classe dos beta-lactâmicos são bactericidas. Sim, todos os antibióticos beta-lactâmicos têm em comum a inibição da produção de parede celular. Sem parede celular, as bactérias morrem. Portanto, sim, todas são bactericidas. Seu mecanismo de ação farmacológico é inibir a síntese de parede celular bacteriana. Aí, ó. Essa pergunta tá fácil, hein, professor? Sim, todos os antibióticos beta-lactâmicos bloqueiam a síntese de parede celular. E aí, o que é o errado, né? Ó, ele fala assim, ó. As cefalosporinas de primeira geração são as mais indicadas em odontologia, visto que foram mais recentemente sintetizadas, portanto, apresentam menos resistências. Tá, nessa afirmação tem coisa certa e tem coisa errada. Então, primeiro ponto. As cefalosporinas de primeira geração são as mais indicadas em odontologia? São sim, são. Aí ele fala, visto que foram mais recentemente sintetizadas. Não é verdade isso. As de primeira geração são as mais antigas. São as mais antigas. As mais recentes são de quarta e quinta gerações. E aí ele continua, as de primeira geração apresentam menos resistências. Não é verdade. As que apresentam menos resistência são as mais recentes, são de quarta e quinta gerações. Né? Então, aqui ele mistura coisa que está certa e coisa que está errada. Né? Mas, como tem coisa errada, a gente não pode considerar que essa afirmação é correta. Ela é incorreta. Então, lendo a afirmação toda, as cefalosporinas de primeira geração são as mais indicadas em odontologia, visto que foram mais recentemente, está errado, não foram recentemente sintetizadas e não apresentam menos resistências. Então, portanto, essa é a única errada nessa alternativa. Aqui. Aí vamos lá. O que eu vi na banca que ela gosta muito de cobrar na hora da concordância nominal e a concordância verbal. Bom, quando eu falar de concordância verbal, ela gosta de colocar aquele que tem mais de uma, vamos dizer assim, concordância, ou seja, é facultativo. Você pode colocar no singular, como pode colocar no plural. Ela gosta bastante desse tipo de concordância verbal. Nas provas que eu vi, o tipo de concordância verbal estava sempre relacionada ao uso, que é o uso facultativo, ok? Então, é o que você tem que ficar bem atento e alerta. Bom, concordância nominal. O que é isso, professora? Bom, tem alguns casos que nós vamos ver, inclusive tem no material de vocês, vai ter no material, que é um material rico, que é um material que você pode usar para outras provas, se você quiser, você vai poder ter. Só que qual é o diferencial? É que, por exemplo, para cada concurso, um tipo de prova, para cada concurso, tem um modelo de fazer a questão, um comando para fazer, por isso que é bom. Eu fiz o curso uma vez e pronto. É sempre bom fazer direcionado para aquela banca, ajuda muito.
certo? É aquilo que vai ser a cereja do bolo. Então, aqui, a concordância nominal está correta em concordar nomes. Sim, os nomes é você concordar o adjetivo com o pronome, com o substantivo, com o numeral. Então, tá tudo concordando. Concordância verbal é você concordar o verbo com o sujeito em número e pessoa. Então, por exemplo, aí eu coloco: é necessário a atenção de todos para a leitura do texto. Ele colocou assim, tá? É necessário a atenção. Com as palavras é necessário, é proibido e é bom. Se não tiver o determinante feminino, aí você vai deixar essas palavras no masculino, porque na língua portuguesa, vou falar para vocês, o macho manda. Né? Na língua portuguesa, ela ali é o homem. Só não vai mandar se acontecer o quê? Se tiver um determinante ali feminino. Então, é proibido entrada de animais no consultório. Não sei se vocês liberam, mas é proibido entrada. Só que se eu colocar é proibida a entrada de animais, é proibida esta entrada de animais, colocou um determinante feminino, deixa de ser proibido para ser proibida. É proibido entrada de menores de idade. É proibida a entrada de menores. Então, aí coloca dessa forma. É necessário atenção de todos para a leitura do texto. É necessária a atenção. É necessária aquela atenção especial para a leitura do texto. Então, aqui a gente precisa saber que não pode ser necessário, não é uma concordância nominal correta e precisaria estar é necessária. Aqui, ela tomou. Então, essa letra A, não está correta, não. Estamos procurando a correta. Ela tomou decisões o mais sensata possíveis. Só que aqui, apesar de ter esse mais, não podemos colocar possíveis. Sabe por quê? Por causa desse determinante que está no singular. Então, deveria ser: ela tomou decisões o mais sensata possível e não possíveis. Fica estranho, mas combina com determinante. Professora top, sensa, mara. E se eu quisesse colocar o possíveis, teria que ser: ela tomou decisões os mais sensatas possíveis, né? Teria que ter o plural aqui, mas aqui é singular e aqui é singular. Somente após bastantes ameaças ele arrumou o quarto. Uau! Bastantes. E agora, professora, bastantes existe? Ah, existe. Alguém fala? Não. Mas existe? Sim. E como você vai saber? A dica de milhões. Você vai mudar o bastante para a palavra muito. Se permanecer muito, dica de milhões, hein? Vamos lá. Aqui, se você trocar para muito e permanecer muito, o bastante é advérbio. Ele é invariável, não vai pluralizar. Se você mudar para muito e ficar no plural ou no feminino, aí vai acontecer uma coisa, no feminino plural, né? Você vai saber que é um adjetivo. O bastantes é um adjetivo, ele pode ser. Então vamos lá. Somente após muito ameaças ele arrumou o quarto? Não. Somente após muitas ameaças. Opa! Gente, ai, concurso público, adoro bastantes. Adora. Por quê? Porque é o que a gente tem dúvida, né? As pessoas têm dúvidas
E você não escuta ninguém falando, a gente falar assim, nossa, tiveram bastantes reclamações sobre os alunos hoje. Você fala isso, tipo, a pessoa olha para você e fala, eu não sei, ela tá doida? Ela é louca, é estranha? Então, o que você tem que fazer é saber que existe o bastantes e ele é adjetivo, porque quando ele for advérbio, ele não pluraliza e ele fica no masculino. É o advérbio de intensidade. Então, falei bastante de você, né? Falei muito de você. Então, é o bastante advérbio de intensidade. Então, vamos lá. É a questão que está correta. E outra queridinha, né, que despenca muito em provas quando tem concordância nominal dos concursos públicos, é aquele que a gente coloca o meio-dia e meio, né? Eu acho interessante que é assim, é 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 1h30, 2h30, 3h30, mas quando chega no meio-dia, a pessoa quer falar meio-dia e meio. Meio é advérbio, então é um pouco. Não dá para ser meio-dia um pouco, porque é meio-dia e 30 minutos. Então é meia de metade, é um numeral, metade de 1 hora. Agora, eu, Ruth, eu estou meio febril hoje, ou seja, estou um pouco febril. Eu estou meio cansada e não meia cansada. Ah, eu já vi gente falar que está meia cansada, que está meia sonolenta. Aí sabe o que eu vejo? Eu imagino assim na minha cabeça. Eu pego a pessoa aqui, essa é a pessoinha, e ela vem e fala assim para mim: ai, não sei desenhar muito bem, mas essa é a pessoa. Ela vem e fala para mim assim: hoje eu estou meia cansada. Eu já imagino ela cortada na metade. E eu imagino qual parte dela está cansada: a de cima, a de baixo, a da direita ou a da esquerda. Porque ela está meio. Isso que é a concordância nominal. É você concordar esses nomes, certo? Então, aqui o correto seria: quando a moça terminou de arrumar as malas, já era meio-dia e meia, ou meio-dia e 30 minutos, certo? E aí, gente, se na hora, né, de você falar a hora para alguém, aí você deu um branco, uma confusão mental, deu ali uma coisa, o que você faz? Você fala que, meio-dia e 34, seu relógio está adiantado. Essa aqui, pessoal, eu vou ter que dar um entendimento para vocês, certo? Vou trazer aqui um entendimentozinho para vocês antes de a gente fazer essa questão, certo? Olha só. O servidor, certo? O servidor, no exercício de suas funções, certo? Ele pratica atos, né? O servidor ele pratica atos, certo? Esses atos, pela atitude do servidor, ele pode responder, certo? Ele poderá responder na esfera administrativa pelos seus atos, na esfera penal e na esfera civil, certo? Então é assim, um servidor, no exercício de suas atribuições, pode ser responsabilizado pelos seus atos na esfera administrativa, na esfera penal e na esfera civil. Quando é que o servidor pode responder na esfera penal? Quando esse ato que ele cometeu, esse ato aqui que ele cometeu, foi considerado um crime ou uma contravenção. Então, se for crime ou contravenção, ele responderá na esfera penal. Se esse ato
causar um dano, olha, se ele causar um dano, ele responde na esfera civil. E se esse ato fingir as regras administrativas, né, descumprir regras administrativas, ele responde na esfera administrativa. Veja só, pessoal, essas esferas, elas são independentes entre si. Então, um ato de um servidor, ele pode responder na esfera administrativa, penal e civil. Mas quando é que ele responde na esfera penal? Quando o ato que ele praticou for considerado um crime ou uma contravenção. Quando é que ele responde na esfera civil? Se esse ato gerou um dano. E quando é que ele responde na esfera administrativa? Quando descumprir as regras do Estatuto do Servidor. Por exemplo, ele fez um ato de corrupção. Um ato de corrupção é um crime, então ele vai responder na esfera penal. O ato de corrupção gera um dano à administração, então ele vai responder na esfera civil. E o ato de corrupção fere o Estatuto do Servidor, então ele responde na esfera administrativa. Então o servidor pode responder nas 3 esferas ao mesmo tempo. Elas são independentes entre si, tá certo? Só que há um detalhe aqui, um detalhe. Quando um servidor ele responder na esfera penal, a pessoa pode ser condenada e ela pode ser absolvida. Se na esfera penal o servidor for absolvido por negativa do fato, ou negativa da autoria, negativa do fato ou negativa de autoria, ele será absolvido na esfera administrativa. Veja, o juiz chega à conclusão que o servidor não foi o responsável pelo ato. Então, nega a autoria do ato. Ou o juiz chegou à conclusão que não houve o fato. Há uma negativa do fato. O fato que estão dizendo não existiu. Então, quando o servidor for absolvido na esfera penal por negativa de fato ou negativa de autoria, ele também será absolvido na esfera administrativa. Tá claro, pessoal? Então, essa questão diz o seguinte, a sentença condenatória no âmbito penal somente gerará efeitos na esfera administrativa se imposta a pena privativa de liberdade. Não. Certo? Não. Se são coisas diferentes. Certo? São coisas diferentes. Esfera penal é uma coisa, esfera administrativa é outra. Eventual absolvição no âmbito penal por insuficiência de provas não autoriza a condenação do servidor na esfera civil administrativa. Olha só, pessoal, essa questão cai muito. Insuficiência de provas, ele continua a responder na esfera civil administrativa. Ele só não vai responder na esfera administrativa se caso ele for absolvido, certo? Se no caso ele for absolvido, por negativa de fato ou negativa de autoria. Se for absolvido por insuficiência de provas, ele continua a responder na esfera civil e administrativa. Tá claro, pessoal, aí? Vocês conseguiram entender isso? Isso cai na prova, caiu aqui. Essa prova é uma prova que pode estar no nível de vocês. Então, nesse caso, se ele foi absolvido na esfera penal por insuficiência de provas, ele continua a responder na esfera civil e administrativa. Tá certo? O Estado responderá subjetivamente na esfera civil pelo dano? Não. Vocês sabem que, nesse caso, o servidor, né, houve uma ação comissiva, então o Estado responde de forma objetiva. Então, tá certo aí o colega que respondeu, que a resposta é a letra D. O servidor, ele pode responder sim na esfera civil, penal e administrativa. Tudo bem? Então, a resposta aí seria a letra D de dado.